Veja nesse vídeo todas as etapas de produção do açúcar, desde a extração da cana até a embalagem final. O processo de produção do açúcar começa com o cultivo da cana-de-açúcar, considerando as condições do solo e clima. Existem mais de 600 variedades de cana no Brasil. A cana é uma planta tropical e subtropical que cresce melhor em áreas com temperatura média de 20 a 30 graus e requer uma quantidade significativa de água durante o seu ciclo de crescimento. Os principais países produtores de cana-de-açúcar incluem Brasil, Índia, China, Tailândia e Paquistão. Quando a cana atinge a maturidade, geralmente após 12 a 18 meses do plantio, é feita a colheita. Antigamente, a colheita era realizada manualmente por trabalhadores rurais, mas atualmente são utilizadas máquinas colheitadeiras, o que aumentou a eficiência do processo ao longo dos anos. A colheita deve ser feita cuidadosamente para evitar danos à planta, pois canas danificadas podem fermentar precocemente, afetando a qualidade do açúcar. Após a colheita, a cana é transportada rapidamente para a usina de açúcar. Lá, a cana é submetida ao processo de extração do caldo. Inicialmente, as folhas e pontas da cana são removidas, deixando apenas o colmo, ou o caule. Em seguida, a cana é triturada por máquinas chamadas moendas, que espremem o líquido açucarado da fibra da planta. Esse suco é conhecido como caldo de cana, que contém a sacarose, que quando for purificada e cristalizada, se transformará no açúcar que conhecemos. O caldo extraído contém o açúcar, mas também está repleto de impurezas como terra, ceras e outros materiais orgânicos. Para obter um açúcar limpo, o caldo passa por um processo de purificação. Primeiramente, é submetido a peneiras e filtros que removem as partículas maiores. Em seguida, são adicionadas substâncias químicas, como cal, ácido fosfórico ou enxofre, para ajudar na remoção das impurezas insolúveis. Após a purificação, o caldo de cana é concentrado através do processo de evaporação. Nessa etapa, o caldo é aquecido em grandes evaporadores a vácuo, onde ocorre a evaporação da água presente no caldo, resultando em uma solução densa e concentrada de açúcar. Esse concentrado é chamado de xarope de açúcar. O xarope de açúcar concentrado é encaminhado para os cristalizadores. Nessa fase, é adicionado um núcleo de cristal de açúcar ou uma semente de açúcar ao xarope quente e saturado. Isso serve como ponto de partida para a cristalização, permitindo que os açúcares se solidifiquem em torno desses núcleos. Após a cristalização, o xarope é colocado em centrífugas para separar os cristais de açúcar do melaço, que é um líquido escuro e viscoso que contém açúcares não cristalizados e impurezas. Nessa etapa, ocorre também o processo de refinamento ou embranquecimento do açúcar. A regra básica é a seguinte: quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele tem, e mais perto do estado natural ele está. Logo, a cor branca significa que o açúcar foi altamente processado e recebeu aditivos químicos como o enxofre, que apesar de deixarem o açúcar branquinho e mais bonito, também tiram seus nutrientes, o tornando prejudicial à saúde. O açúcar mascavo é a forma mais bruta de extração do açúcar da cana. Como não passa por refinamento, o açúcar mascavo apresenta coloração mais escura e sabor mais encorpado, semelhante ao da cana de açúcar. Sem refinamento, são preservados os minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio e potássio, além das vitaminas. Já o açúcar demerara passa por um refinamento leve e não recebe nenhum aditivo químico, por isso seus grãos são marrons claros. Ele possui valor nutricional alto, parecido com o do açúcar mascavo. Dentre os diferentes tipos de açúcar, os que possuem menor processamento são sempre os mais indicados, como o mascavo e o demerara. Mesmo os tipos de açúcar com menor processamento devem ser utilizados com moderação, pois apresentam alto valor calórico. Após o refinamento, o açúcar é seco para remover o excesso de umidade. Esse processo pode ser realizado em secadores industriais. O açúcar refinado é então granulado em diferentes tamanhos de cristais, como o açúcar granulado, açúcar de confeiteiro e açúcar cristal. Cada tipo é destinado a diferentes usos na culinária. O último passo do processo de produção é a embalagem do açúcar. O produto é embalado em sacos, pacotes ou recipientes apropriados para venda ao consumidor final ou para o uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas. Esse foi mais um processo de produção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para nos ajudar e comente aqui abaixo sobre o que você achou da produção do açúcar. Eu vou ficando por aqui e até mais.